A chuva caía como lágrimas de um céu envergonhado sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando o Tejo em um espelho trêmulo de luzes alaranjadas dos lampiões. Maria sentiu o peso do mundo em seus ombros enquanto corria, o vestido de algodão simples colando-se à pele como uma segunda camada de arrependimento. Seus pés tropeçavam nas pedras irregulares da Alfama, o bairro onde o fado nascia das almas partidas, e ela só parou quando o som de uma guitarra solitária ecoou de uma janela aberta, como se o destino a chamasse para dentro de sua própria dor. Porquê, Ana? Porquê agora? Murmurou para si mesma, as palavras engasgadas na garganta, enquanto lágrimas se misturavam à água que escorria de seu rosto. Era o aniversário de sua melhor amiga, o dia em que elas haviam prometido eternidade em risadas e segredos compartilhados sob as estrelas de Sintra, mas o passado havia voltado como uma onda traiçoeira, arrastando tudo para o abismo. E ali, na soleira de uma tasquinha escondida, Maria desabou, o coração partido e quando lamento de uma saudade que nem o sol de Portugal poderia curar. Maria ergueu os olhos, borrados pela chuva, e viu o contorno familiar de Ana na porta da tasquinha. Ana, com seus cabelos pretos cacheados caindo como cachoeiras noturnas sobre os ombros, vestia um jale de lã vermelha que cheirava a lavanda e ao mar de Cascais. Seus olhos castanhos, profundos como os poços de Mafra, brilhavam com uma mistura de surpresa e preocupação. Maria? Meu Deus, o que aconteceu? Entra antes que pegues uma pneumonia. Ana estendeu a mão, os dedos quentes contrastando com o frio úmido que envolvia tudo. Maria hesitou por um segundo, o orgulho ferido lutando contra o anseio por refúgio, mas cedeu, deixando-se guiar para dentro do aconchego da pequena casa de fado. O ar lá dentro era denso de incenso e vinho do Porto, e o som da guitarra parou abruptamente, como se o músico intuísse a entrada de uma alma em tormenta. Elas se sentaram à mesa de madeira escura, marcada por anos de conversas sussurradas e taças tilintantes. Ana serviu um copo de aguardente, o líquido âmbar tremendo em suas mãos. Fala comigo, Maria. Tu pareces um fantasma da Inquisição. É o trabalho? A família? Ou? É ela? A palavra ela pairou no ar como uma nota alta de fado, carregada de história. Maria engoliu em seco, sentindo o ardor da bebida descer pela garganta, mas nada aliviava o nó em seu peito. Há 5 anos, desde que se conheceram na Universidade de Coimbra, onde Maria estudava literatura portuguesa e Ana, história da arte, elas haviam construído um mundo só delas. Amigas inseparáveis, confidentes em noites de insonia sob os arcos góticos da Sé Velha, cúmplices em fugas para as praias selvagens da costa vicentina. Ana era o farol de Maria, a que a puxara do abismo de uma infância sufocada pela rigidez católica de uma família de Évora, onde o amor era sinônimo de dever e não de desejo. E Maria, com sua paixão por poetas como Sofia de Melbrenner, era a musa de Ana, inspirando-a a pintar telas que capturavam a essência efêmera das festas de São João. Mas naquela noite, tudo mudara. Maria havia encontrado uma carta amassada no bolso do casaco de Ana, uma relíquia do passado, palavras de amor de Isabel, a ex-namorada de Ana, que desaparecera para Espanha anos antes, deixando um rastro de promessas quebradas. Volto para ti, minha fadista. O tempo não apaga o que sentimos no rocio sob a chuva. As palavras cortavam como lâminas de azulejo quebrado. Isabel, a mulher que Ana descrevera como um furacão de paixão e dor, a que a fizera questionar sua própria identidade em uma Lisboa ainda sussurrando julgamentos sobre amores fora da norma. Maria sentira o ciúme crescer como era invasora, mas era mais que isso. Era o medo de perder a única pessoa que via além de sua fachada de mulher forte, a que conhecia as cicatrizes escondidas sob seus vestidos floridos. É Isabel, não é? Ana disse baixinho, como se pronunciar o nome invocasse um feitiço antigo. Maria assentiu, os olhos fixos na chama dançante de uma vela. Eu vi a carta. Ela voltou. E tu? Tu ainda sentes algo? A voz de Maria quebrou, e quando o lamento de Amália Rodrigues em estranha forma de vida. Ana cobriu a mão de Maria com a sua, o toque elétrico como o primeiro raio de sol após uma tempestade no Douro. Maria, ouve-me. Isabel é o passado, um capítulo fechado como os livros empoeirados da livraria Bertrand. O que nós temos é real. É o presente, é o futuro que eu quero pintar ao teu lado.
Mas as palavras soavam frágeis, e Maria sentiu a dúvida rastejar como as sombras das ruelas de Alfama. A noite se estendeu em confissões sussurradas. Ana contou como conhecer Isabel em uma noite de carnaval no bairro Alto, máscaras de arlequim escondendo olhares famintos, o vinho tinto fluindo como sangue nas veias da cidade. Isabel, com sua pele morena e sotaque andaluz misturado ao português, era uma dançarina de flamenco que se instalara em Lisboa para fugir de um casamento arranjado em Sevilha. Elas haviam-se amado ferozmente, mas o ciúme de Isabel, alimentado por fantasmas de uma sociedade que ainda via o amor entre mulheres como pecado, levara a brigas que terminavam em silêncios cortantes. Ela me partiu, Maria. Mas tu me curaste. Com tuas risadas nas feiras de Ourique, com teus poemas recitados à beira do Guadiana. Maria ouvia, o coração dividido entre alívio e inveja. Como poderia competir com um amor tão visceral, tão enraizado na terra ibérica? Quando a chuva amainou, elas saíram para a rua, os braços entrelaçados como videiras em uma quinta do Alentejo. O ar cheirava jasmim molhado e pão fresco das padarias noturnas. Promete-me que não deixarás que o passado nos roube agora, Maria disse, parando sob um lampião que lançava sombras douradas em seus rostos. Ana sorriu, inclinando-se para beijar a testa de Maria, um gesto casto mas carregado de promessas não ditas. Eu prometo, minha poeta. Somos mais fortes que qualquer tempestade. Mas no fundo de seu peito, Ana sentia o eco distante de um fado não cantado, o chamado sutil de Isabel que a carta havia reavivado. E assim, sob as estrelas tímidas de Lisboa, a amizade delas, cida com fios de lã e vinho, começava a se transformar em algo mais profundo, mais perigoso. Uma paixão que florescia como as amoeiras em primavera, mas ameaçada pelas raízes do outono passado. Os dias seguintes foram um bálsamo. Maria e Ana mergulharam na rotina reconfortante de suas vidas entrelaçadas. Pela manhã caminhavam pelo Chiado, parando na brasileira para um galão e conversas sobre os últimos sonetos de Camões. Ana, restauradora de azulejos na fábrica Santana em Coimbra, para onde voltavam nos fins de semana, falava com paixão sobre as histórias presas nas cerâmicas azuis, amores proibidos de séculos passados, mulheres que sussurravam segredos através de padrões florais. Maria, agora professora de literatura em uma escola secundária de Belém, respondia com versos de Florbela Espanca, cuja ousadia em amar sem amarras inspirava suas próprias inquietações. Florbela escreveu: sou aquela que vai no vento, mas eu sinto que sou ancorada a ti, Ana. Sem ti, sou só folhas secas no Tejo. Uma tarde, durante o Festival de Fado de Alfama, elas se perderam na multidão. O ar vibrava com as vozes roucas de fadistas, lamentos que falavam de saudades e corações partidos. Ana puxou Maria para uma rua estreita, onde uma guitarrista idosa tocava uma morna melodia. Dança comigo, sussurrou Ana, os olhos brilhando como um mar de sagres ao amanhecer. Maria riu, nervosa, mas cedeu, seus corpos se movendo em um ritmo lento, mãos na cintura, respirações sincronizadas. Era a primeira vez que sentiam o calor um do outro além do abraço de amigas, e o mundo ao redor dissolveu-se em um borrão de lanternas e risos distantes. Isto é loucura, Maria murmurou contra o ombro de Ana, sentindo o coração bater como tambores de uma procissão em Fátima. É vida, Maria. É o que nos torna portuguesas, sentir tudo até doer. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema. Ana atendeu, o rosto empalidecendo ao ouvir a voz do outro lado. Isabel? Como? Maria viu o pavor nos olhos de Ana, o passado materializando-se como um espectro saído das páginas de Eça de Queiroz. Isabel estava de volta a Lisboa, hospedada no Hotel Santa Justa, e queria se encontrar. Só para fechar o ciclo, dissera ela com aquela voz aveludada que Ana ainda ouvia em sonhos. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. A promessa da noite chuvosa parecia agora uma ilusão, um castelo de areia lavado pelas marés do destino. Enquanto Ana desligava, prometendo a Maria que seria breve, o ar entre elas encheu-se de um silêncio pesado, como antes de uma trovoada no Gerês. Naquela noite, sozinha em seu apartamento em Alcântara, com vista para o estuário do Tejo, Maria abriu um caderno antigo. Nele, rabiscava poemas não terminados, palavras que capturavam o turbilhão em seu peito.
Das cinzas da amizade nasce o fogo da paixão, mas o vento do passado sopra frias brasas. Lágrimas caíram sobre o papel, borrando as letras. Ela pensou na avó, uma mulher de trás os montes que contava histórias de bruxas e amores amaldiçoados ao redor da lareira, alertando que o coração português era feito de saudade, sempre olhando para trás. Maria não queria ser prisioneira disso. Queria Ana inteira, sem sombras. Do outro lado da cidade, em um quarto iluminado por velas no bairro Alto, Ana olhava para o telefone, o dedo pairando sobre o número de Isabel. A tentação era como o cheiro de pastéis de nata frescos, irresistível, perigosa. Isabel representava a juventude selvagem, os beijos roubados em vielas escuras, a rebeldia contra uma família conservadora em Faro que via o amor dela como uma aberração. Mas Maria era o porto seguro, a poesia que acalmava as tempestades. Ana fechou os olhos, ouvindo o eco distante de um fado na rua abaixo. O que faço, Amália? Onde encontro forças para escolher? O dilema rasgava sua alma e, pela primeira vez, Ana questionou se o amor verdadeiro poderia florescer em solo infestado de espinhos do passado. O encontro com Isabel aconteceu em uma tarde de outono dourado, quando as folhas das castanheiras no Jardim da Estrela caíam como confetes de um carnaval melancólico. Ana chegou ao Hotel Santa Justa com o coração apertado, o ar cheirando a castanhas assadas e umidade do Tejo próximo. O lobby, com seus elevadores de ferro forjado e azulejos Art Nouveau, parecia um portal para outra era, onde segredos eram guardados em sussurros. Isabel esperava no bar, elegante em um vestido negro que realçava sua silhueta esguia, os cabelos escuros presos em um coque frouxo, evocando as madonas das pinturas de Paula Rego. Seus olhos, verdes como os vinhedos do Dão, fixaram-se em Ana com uma intensidade que fez o tempo parar. Ana, minha querida. Faz tanto tempo. A voz de Isabel era um ronronar, misturando o português com um sotaque espanhol que ainda arrepiava a pele de Ana. Elas se abraçaram, o perfume de jasmim e tabaco envolvendo Ana como um manto familiar. Sentaram-se à mesa de mármore, pedindo 2 copos de moscatel. Isabel contou sua história, os anos em Madrid, dançando em tablaus enfumaçados, o casamento fracassado com um homem que nunca a compreendera, a volta a Portugal em busca de redenção. Eu errei, Ana. Fugir de ti foi o maior erro da minha vida. Lisboa me chamou de volta e com ela, tu. Seus dedos roçaram os de Ana, um toque que reacendeu memórias, noites em que dançavam flamenco misturado a fado no luxo, corpos suados e almas entrelaçadas, ignorando os olhares curiosos da multidão. Ana ouvia, dividida. Parte dela queria correr de volta para Maria, para a segurança de sua amizade que se transformava em amor quieto, como o nascer do sol sobre as falésias da Arrábida. Mas Isabel era o furacão, a paixão crua que a fizera se sentir viva pela primeira vez, desafiando as normas de uma sociedade onde o amor lésbico ainda era sussurrado em cantos escuros, longe dos altares da sede de Lisboa. E agora? O que queres de mim, Isabel? Ana perguntou, a voz trêmula como uma corda de viola desafinada. Isabel sorriu, triste. Só uma chance de recomeçar. Eu mudei. Deixa-me provar. Enquanto isso, Maria vagava pelas ruas de Belém, o vento salgado do Atlântico chicoteando seu rosto. Ela parou no mosteiro dos Jerónimos, tocando as pedras góticas frias, buscando consolo na grandiosidade manuelina que simbolizava a glória efêmera de Portugal. Pensava em Ana, na forma como seus risos enchiam as pausas de suas aulas, nas cartas que trocavam como nos tempos de Essa e os seus correspondentes. O ciúme consumia não como veneno, mas como um vinho forte demais, inebriante e amargo. Se ela escolher o passado, o que sobra de mim, murmurava para as gaivotas que circulavam o céu. Decidiu escrever uma carta à moda antiga, selada com cera vermelha como o vinho de reguengos. Ana, minha companheira de alma, se o coração te puxa para onde já estiveste, que eu seja a ponte para onde iremos juntas. Mas não me deixes na margem. A tarde se arrastou para a noite, e Ana voltou para casa exausta, o encontro deixando-a como uma tela inacabada. Encontrou Maria à sua espera, com a carta na mão, os olhos vermelhos de quem chorara em silêncio. Eu preciso saber, Ana. Ela é o que eu nunca serei?
Ana abraçou Maria com força, sentindo o cheiro de livros velhos e maresia em seu cabelo. Não, Maria. Tu és tudo o que eu preciso ser. Isabel é um eco, tu és a melodia. Elas se beijaram pela primeira vez ali, no limiar da porta, um beijo suave como pétalas de laranjeira caindo no rocio, cheio de promessas e medos. Foi o nascimento da paixão, florescendo da amizade como uma rosa do deserto em terra árida. Naquela noite, deitadas na cama estreita de Ana, conversaram até o amanhecer, mãos entrelaçadas, compartilhando sonhos de uma vida juntas. Uma casa em Óbidos com jardim de oliveiras, viagens pelo Algarve de trem, filhos adotados que aprenderiam fado e poesia. Mas o passado não se rende facilmente. Dias depois, Isabel apareceu na porta do ateliê de Ana em Chiado, um buquê de flores silvestres nas mãos, colhidas nas colinas de Monsanto. Eu não posso desistir, Ana. Lembra-te da nossa noite em Sintra, sob a lua cheia, prometendo eternidade nas ruínas do Palácio da Pena? Ana sentiu o coração apertar, as memórias inundando-a como o Tejo em cheia. Maria, que chegava naquele momento com o almoço embrulhado em guardanapo de linho, congelou na soleira. O ar encheu-se de tensão, como antes de um duelo em uma peça de Gil Vicente. Então é isto. Eu sou só o consolo enquanto esperas por ela? A voz de Maria era um sussurro cortante, os olhos faiscando como o sol em azulejos partidos. Ana gaguejou, dividida entre as duas mulheres que representavam facetas de sua alma. Isabel, a chama selvagem, Maria, a brisa constante. Não, Maria, por favor. Escuta. Mas Maria já corria pelas escadarias do Chiado, o coração partido e quando nos passos apressados. Isabel tocou o braço de Ana, suave. Deixa-a ir. Nós podemos ser felizes de novo. Ana recuou, o conflito rasgando-a por dentro. Naquela noite, sozinha, Ana sentou-se à janela, olhando para as luzes da Baixa renascida das cinzas do terremoto de 1755, simbolizando resiliência portuguesa. O que é o amor senão uma reconstrução constante, pensou, lágrimas escorrendo. Decidiu, confrontaria o passado para abraçar o futuro. A reconciliação com Maria veio em uma peregrinação a Fátima, onde o ar cheirava a cera de velas e orações murmuradas. Ana encontrou Maria ajoelhada na capela das aparições, o rosário da avó entre os dedos. Perdão, Maria. Eu fui fraca, mas escolho-te. Escolhe nós. Maria ergueu o rosto, marcado por fadiga e fé. Então prova, Ana. Prova que o passado não nos define. Elas caminharam de volta de mãos dadas, o sol poente tingindo o céu de laranja como as saias das pastorinhas. A paixão delas se aprofundava, agora tingida de vulnerabilidade, como um fado que começa em lamento e termina em esperança. Os meses de inverno trouxeram um manto de neblina sobre Lisboa, transformando a cidade em um sonho etéreo onde segredos se escondiam nas dobras da bruma. Maria e Ana navegaram essa estação com a delicadeza de quem reconstrói um palácio de cartas, jantares à luz de velas em tascas do cais do Sodré, onde provavam cataplana de marisco e trocavam olhares que diziam mais que palavras, passeios pelo aqueduto das águas livres, sentindo a história pulsar nas pedras antigas como o sangue resiliente do povo português. A paixão delas florescera em toques casuais, um roçar de mãos na feira da Ladra, um sussurro no ouvido durante uma missa na igreja de São Roque, mas sempre com o espectro de Isabel pairando, como uma nuvem distante no horizonte do Atlântico. Ana, atormentada pelo silêncio de Isabel após o confronto, mergulhava no trabalho com fervor. Seus azulejos restaurados para a estação de metro do Marquês de Pombal contavam agora histórias de amor resiliente, padrões de pombas entrelaçadas, simbolizando almas que se reencontram após tempestades. Estes azulejos são como nós, Maria, disse ela uma tarde, pincel na mão, tinta azul manchando seus dedos. Quebrados pelo tempo, mas recompostos mais belos. Maria sorria, mas no fundo, o medo la ia, e se Isabel voltasse com promessas mais doces que o mel de rosmaninho? Maria, por sua vez, canalizava suas emoções em aulas inspiradas. Seus alunos, adolescentes de bairros como da Ajuda, escutavam fascinados enquanto ela recitava a mensagem de Fernando Pessoa, adaptando os heteronímos para falar de identidades fluídas, de amores que desafiam o normativo.
Alberto Caio diria que o amor é uma ilha no meio do oceano, isolada mas eterna, explicava, os olhos brilhando ao pensar em Ana. Após as aulas, ela escrevia contos curtos para uma revista literária local, narrativas de mulheres portuguesas que navegam entre tradição e desejo, inspiradas em figuras como Natália Correia, cuja ousadia coava em seu próprio coração. O Natal chegou como um bálsamo, com as luzes piscando na Avenida da Liberdade e o cheiro de rabanadas fritas preenchendo as ruas. Ana convidou Maria para passar a véspera na casa de sua família em Setúbal, uma vila de pescadores onde o Sado serpenteava preguiçoso sob pontes romanas. A mãe de Ana, uma viúva de mãos calejadas por anos tecendo redes, recebeu Maria com um abraço que cheirava a alho e cominhos. Tu fazes minha filha brilhar, menina. Isso é o que importa nesta vida de marés altas e baixas. O jantar foi uma sinfonia de sabores, bacalhau à brás, broas de mel e histórias ao redor da mesa de carvalho, onde o pai de Ana, um antigo marinheiro, contava lendas de sereias que seduziam almas perdidas nas águas do Cabo de São Vicente. Na meia-noite, sob um céu cravejado de estrelas, elas caminharam pela praia da Figueirinha, as ondas lambendo a areia como um fado sussurrado. Ana parou, tirando uma concha do bolso, uma ofrenda do mar, polida pelo tempo. Para ti, Maria. Que nosso amor seja assim, resistente, belo nas imperfeições. Elas se beijaram sob o luar, o sal do mar misturando-se às lágrimas de emoção, um momento puro que selava sua união. Mas o telefone de Ana vibrou, quebrando o encanto, uma mensagem de Isabel. Estou em Lisboa. Preciso te ver. Uma última vez. Pelo que fomos. O ano novo trouxe neve rara nas serras de Monsanto, e com ela a tempestade. Ana, incapaz de ignorar o chamado, marcou o encontro em um café escondido no Príncipe Real, bairro boêmio onde galerias de arte exibiam obras de Graça Moraes, celebrando a feminilidade portuguesa. Isabel chegou com olhos inchados, o rosto marcado por noites insones. Eu vou embora para sempre, Ana. Para o Brasil, onde dançarei em Salvador sem julgamentos. Mas antes, preciso dizer, eu te amo ainda. Sempre amei. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, criando ondulações que alcançaram o coração de Ana. Ela pensou em Maria, em sua risada e quando nas bibliotecas de Mafra, mas o laço com Isabel era visceral, enraizado em dores compartilhadas de aceitação tardia. Maria, sentindo a ausência de Ana naquela manhã, seguiu seu instinto até o café. Ao virar a esquina, viu-as através da vitrine embaçada, mãos tocando sobre a mesa, olhares que falavam de saudades não resolvidas. O mundo de Maria desabou como o terremoto de 1755. Ela entrou, o sino da porta tilintando como um alarme fúnebre. Então é isto a última vez? Mentiras, Ana? Sua voz era um trovão contido, e quando o drama de uma tragédia de Almeida Garrett. Ana se levantou, pálida. Maria, não é o que pensas. Isabel está partindo. Mas Maria via a verdade nos olhos de Ana, dúvida, o puxão do passado como âncoras enferrujadas. Isabel, com dignidade espanhola, levantou-se. Eu não queria machucar. Ana merece felicidade, e se és tu, então vai. Saiu, deixando um vazio que se encheu de acusações. Maria chorou, as palavras fluindo como dor em cheia. Eu pensei que éramos reais, Ana. Não um interlúdio entre fantasmas. Ana implorou, mas Maria fugiu para as ruas chuvosas do Chiado, o coração partido em fragmentos como os mosaicos de um painel de Nuno Gonçalves. Sozinha em seu apartamento, Ana desabou em orações não ortodoxas, acendendo velas à Virgem de Fátima misturadas em incenso pagão de ervas do Alentejo. Ajuda-me a escolher o bem, não o conhecido. Decidiu, escreveria para Maria uma carta longa como as epístolas de Bocage, confessando tudo. Mas o destino interveio, uma ligação da mãe informando que Maria havia partido para Évora, sua terra natal, buscando refúgio nas planícies douradas onde o vinho e o silêncio curavam feridas antigas. Maria chegou a Évora ao anoitecer, o ar seco carregado de olivas e memórias. A casa da família, uma quinta modesta com paredes caiadas e um poço no pátio, a recebeu como um abraço maternal.
Sua irmã mais velha, Teresa, uma freira leiga dedicada à educação rural, a acolheu sem perguntas. O amor é como o azeite, mana, precisa de tempo para se assentar. Nas noites seguintes, Maria caminhava pelos campos, tocando as megálitos pré-históricos de almendres, pedras que sussurravam de eternidades passadas. Ali, sob o céu estrelado, ela chorava pela traição sentida, mas também pela beleza do que haviam tido, uma amizade que se tornara amor, tecida com fios de cultura portuguesa, de fados e poemas. Ana, desesperada, pegou o trem alfa pendular para Évora, o coração batendo ao ritmo das rodas sobre os trilhos. Chegou à quinta ao amanhecer, o orvalho molhando seus sapatos. Encontrou Maria no poço, olhando para a água escura como um espelho de alma. Eu vim lutar por nós, Maria. Isabel partiu de verdade, para o rio. E eu? Eu vejo agora que meu lugar é contigo. Maria virou-se, os olhos duros como o granito alentejano. Lutar? Ou só fugir da solidão? O confronto foi cru, palavras como facas afiadas em uma tourada, acusações de fraqueza, defesas de vulnerabilidade. Mas no fim, exaustas, elas se abraçaram sob o sol nascente, o perdão florescendo como papoilas nos campos secos. A primavera irrompeu em Portugal como uma declaração de amor, com os campos do Ribatejo cobertos de flores silvestres e o ar perfumado de laranjas maduras em Alcácer do Sal. Maria e Ana, fortalecidas pelo inverno de provações, decidiram selar sua união com uma viagem pelo interior, uma odisseia romântica pelas veias rurais da nação. Partiram de carro antigo, um Citroën 2 cavalos pintado de azul como o céu de Évora, serpenteando pelas estradas sinuosas que levavam a Tomar, a cidade templária onde o rio Nabão serpenteava preguiçoso sob o convento de Cristo. Ali, entre os claustros manuelinos, elas passeavam de mãos dadas, ignorando os olhares curiosos de turistas, sentindo-se como as rainhas esquecidas das crônicas de Fernão Lopes. Olha para isto, Maria, paredes que guardam segredos de cavaleiros e damas, Ana disse, traçando os entalhes com os dedos. Maria sorriu, o vento brincando com seus cabelos. E nós somos nossas próprias lendas, Ana. Mulheres que amam além das muralhas. Naquela noite, em uma pousada de pedra com vista para o castelo, elas compartilharam uma refeição de ensopado de borrego, vinho tinto de cartaz fluindo como conversas profundas. Falaram do futuro. Ana sonhava em abrir um ateliê em Tomar, restaurando azulejos para mosteiros, Maria, em escrever um romance sobre amores lésbicos na corte de D. João V, inspirada em figuras sombreadas da história. O beijo que se seguiu foi uma promessa, doce como o arroz doce de conventos. Mas o passado, tenaz como as eras em ruínas romanas, não descansava. Em Évora, antes da partida, Maria recebera uma carta anônima, fotografias granuladas de Ana e Isabel em noites antigas, tiradas por um amigo ciumento, com uma nota: ela nunca te dirá a verdade toda. Foge enquanto podes. O veneno da dúvida infiltrou-se novamente, mas Maria escondeu-o, temendo destruir a frágil paz. Durante a viagem, em uma parada em Óbidos, a vila literária morada, com suas ruas de flores e livrarias escondidas, o peso tornou-se insuportável. Enquanto Ana comprava um livro de Agostina Bessa Luís na livraria do Portal da Vila, Maria sentou-se em um banco de pedra, as fotos queimando em seu bolso como brasas. Por que não me contaste tudo sobre ela, Ana? Sobre as noites que ainda te assombram? As palavras saíram como um lamento de fado, e quando nas muralhas medievais. Ana parou, o livro caindo de suas mãos. Maria, eu contei o que importava. O resto é cinza, passado morto. Mas Maria mostrou as fotos, o tremor em sua voz revelando a dor. Morto? Ou vivo o suficiente para nos trair? A briga explodiu ali, na praça central, turistas fingindo não notar, mas o ar carregado de azedume como vinagre estragado. Ana defendeu-se com paixão, eu escolhi-te. Todo dia, escolho-te contra os fantasmas. Mas Maria, ferida, pegou um trem de volta a Lisboa sozinha, deixando Ana em Óbidos com o coração em farrapos. Ana chorou naquela noite, sozinha na pousada, o som das cigarras misturando-se aos seus soluços. Pensou em sua infância em Setúbal, pescando com o pai, aprendendo que o mar dá e tira sem piedade. O amor é assim, pai? Uma rede que se rompe?
Decidiu não desistir, seguiria Maria, confrontaria as sombras. Chegou a Lisboa ao amanhecer, batendo à porta do apartamento de Maria em Alcântara. Encontrou-a embalando pertences, os olhos vazios como o Tejo em maré baixa. Eu vou embora, Ana. Para Coimbra, para recomeçar como professora na velha universidade. Aqui, só há dor. O desespero de Ana a fez cair de joelhos, as mãos agarrando as de Maria. Não me liaves, por favor. Eu queimo as fotos, eu esqueço Isabel. Nós podemos ser inteiras. Maria hesitou, o toque de Ana reacendendo a chama adormecida. Elas passaram o dia em confissão, sentadas no chão entre caixas de livros, revelando medos profundos. Maria, o terror de ser a segunda escolha em uma família que valorizava a tradição acima do coração. Ana, o pavor de trair sua própria identidade, dividida entre o fogo espanhol de Isabel e a poesia serena de Maria. O pôr do sol as encontrou abraçadas, o perdão um bálsamo lento, como o óleo de sobreira alentejano. Para reconstruir, elas buscaram raízes culturais. Participaram do Festival de Música Sacra em Mafra, onde o órgão colossal da Basílica enchia o ar com harmonias barrocas, simbolizando a complexidade da alma portuguesa. Ali, entre monjos e melodias, Ana sussurrou: nossa música é assim, dor e êxtase entrelaçados. Maria assentiu, sentindo a paixão renascer, mais madura, como vinho envelhecido em pipas de carvalho. Mas o verdadeiro teste veio com a notícia. Isabel, antes de partir para o Brasil, enviara um pacote a Ana, uma gravação de fado que elas haviam cantado juntas anos antes, com uma carta. Leve isto como lembrança, não como laço. Seja feliz. Ana mostrou a Maria o gesto de transparência selando uma confiança frágil. Elas ouviram a gravação à beira do Tejo, o rio levando embora os ecos do passado. Agora é só nossa história, Maria disse, e elas brindaram com vinho verde, fresco como o futuro. O verão chegou com o calor abrasador do Alentejo, transformando as planícies em um tapete dourado de trigo ceifado e festas de colheita onde o canto alentejano ecoava como hinos ancestrais. Maria e Ana, agora inseparáveis em sua jornada, decidiram passar as férias em uma quinta isolada perto de Monsaraz, um vilarejo de castelos brancos empoleirado sobre o Guadiana, fronteira com Espanha, ironia que Ana notava com um sorriso amargo. A casa, alugada de uma viúva local que tecia tapetes de lã com motivos de corações partidos e reunidos, era um refúgio de paz, paredes caiadas, um poço fresco no pátio e vinhas que produziam uvas maduras para ser apanhadas ao amanhecer. Lá, a paixão delas se desabrochou em rituais simples, enraizados na terra portuguesa. Acordavam com o canto do galo, colhendo figos suculentos para o pequeno almoço, suco escorrendo pelos queixos em risadas compartilhadas. Ana pintava ao ar livre, capturando Maria posando contra o castelo, sua silhueta esguia como uma figura de azulejo renascentista, olhos refletindo o azul infinito do céu. Tu és minha musa eterna, como ás de bolhão pato, murmurava Ana, o pincel dançando na tela. Maria respondia com versos improvisados, recitados enquanto preparava ensopado de coelho com ervas do jardim. No calor do sul, nosso amor é vinho tinto, forte e inesquecível. As noites eram para danças lentas no pátio, ao som de um rádio antigo tocando fado de Marisa, corpos colados no ritmo melancólico, mãos traçando curvas conhecidas. Elas falavam de sonhos, adotar uma criança de um orfanato em Beja, ensiná-la a cavalgar nas planícies como os campinos do Ribatejo, a apreciar a poesia de Miguel Torga. Seremos uma família, Ana. Não apesar de sermos mulheres, mas por sermos nós. Mas sob esse idílio, rachaduras surgiam. Maria ainda acordava de pesadelos com as fotos, questionando em silêncio se Ana verdadeiramente esquecera Isabel. Ana, por sua vez, lutava contra flashbacks, o riso de Isabel em uma tourada em Évora, o toque ardente em uma romaria de Nossa Senhora da Rocha. O clímax irrompeu durante a festa do vinho em Reguengos de Monsaraz, uma celebração exuberante de lagares pisados a pés nus e canções de vindima. A praça central fervilhava de gente, ranchos folclóricos em trajes vermelhos e verdes, dançando ao som de concertinas, o ar embriagado de mosto e risos. Maria e Ana, vestidas em saias floridas como as camponesas alentejanas, giravam na multidão, o vinho soltando línguas e inibições.
Foi então que Isabel apareceu, não como fantasma, mas em carne e osso, de volta de uma escala no Brasil, atraída por boatos de um amigo comum. Alta, bronzeada pelo sol carioca, ela usava um vestido flamenco que acentuava sua graça felina. Ana! O destino nos une de novo, exclamou Isabel, a voz cortando o burburinho como uma navalha. Ana congelou, o copo de vinho tremendo em sua mão. Maria, ao lado, sentiu o sangue gelar, o ciúme explodindo como uma garrafa de espumante mal tampada. Destino? Ou obsessão? Sibilou Maria, os olhos faiscando. Isabel sorriu, desafiadora. Eu só vim brindar à felicidade dela. Mas se há dúvida. A provocação acendeu a faísca. Ana, dividida, tentou mediar. Isabel, por favor. Isso acabou. Mas Isabel, magoada, revelou o golpe. Acabou? Eu sei que ela ainda sonha comigo. Pergunta sobre as noites em que chorávamos juntas contra o mundo. A multidão pareceu parar, o canto alentejano tornando-se um cor trágico. Maria virou-se para Ana, a traição crua em seu rosto. É verdade? Sonhas com ela? Ana, lágrimas nos olhos, negou com a cabeça, mas o dano estava feito. Eu te disse que o passado volta, Maria. Mas eu escolho-te. Gritou Ana, mas Maria já corria pela praça, empurrando dançarinos, o coração partido e quando no pisar de uvas ensanguentadas. Isabel tentou seguir, mas Ana a deteve, a fúria explodindo. Vai embora, Isabel. Tu só trazes dor. Meu amor é Maria, e tu o estás destruindo. Isabel, olhos úmidos, recuou para a noite, o trem para a Espanha partindo ao amanhecer. Ana procurou Maria pela vila, batendo em portas, perguntando a camponeses de chapéus de palha. Encontrou-a horas depois, sentada nas margens do Guadiana, pés na água fria, o rio fronteiriço simbolizando a linha tênue entre corações. Eu errei em não te contar dos sonhos, Maria. Eles vêm, mas vão. Tu ficas. Maria, exausta, olhou para o horizonte espanhol. Como posso confiar quando o passado cruza a fronteira a qualquer momento? O diálogo se estendeu até o raiar do dia, confissões rasgando véus. Ana admitiu as noites de dúvida, Maria, seu medo de inadequação. O sol nascente as viu-se abraçarem, o perdão um ato de coragem, como os descobrimentos de Vasco da Gama, arriscado, mas transformador. De volta à quinta, elas queimaram as fotos e a gravação em uma fogueira no pátio, cinzas levadas pelo vento como ofrendas aos deuses antigos de Évora. Queimamos o passado para plantar o nosso jardim, disse Ana, e Maria sentiu, plantando uma muda de oliveira ao lado. O outono retornou com folhas avermelhadas dançando no vento do Douro, e com ele, a colheita final de uvas em uma viagem a Porto, onde o vinho se transformava em néctar de deuses pagãos. Maria e Ana, agora forjadas no fogo das provações, caminhavam pelas encostas de vinhedos em lamego, cestas aos ombros, o suco roxo manchando as mãos como sangue de uma paixão madura. O ar cheirava a terra úmida e mosto fermentando, e o santuário de Nossa Senhora dos Remédios, com suas escadarias barrocas, testemunhava seus votos silenciosos, eternidade em meio à efemeridade da vida portuguesa. Em Porto, elas visitaram a livraria Lelo, cujas escadas vermelhas inspiraram contos de fadas, e Maria leu trechos de seu romance inacabado para Ana à beira do rio, gaivotas aplaudindo com gritos agudos. Nosso amor é como o Porto, porto seguro, mas com a alma de navegadores, pronto para o mar. Ana, emocionada, presenteou-a com um colar de filigrana minhota, ortrançado como seus destinos entrelaçados. A paixão delas, agora profunda como as caves de vinho do Porto, manifestava-se em gestos cotidianos. Um café na Ribeira ao amanhecer, mãos unidas durante uma visita à Casa da Música, onde concertos de fado moderno ecoavam sua jornada. Mas o verdadeiro alto veio com uma notícia inesperada. Isabel, do Brasil, enviara uma carta final, não de súplica, mas de bênção. Eu encontrei paz em Salvador, dançando ao som da foxés que curam almas. Seja feliz com ela, Ana. O passado nos ensina a valorizar o presente. A carta, lida juntas em um terraço com vista para as pontes do Douro, foi o catalisador para o perdão definitivo. Ela nos libertou, sussurrou Maria, lágrimas de alívio.
Ana assentiu, o peso aliviado como uvas prensadas. O clímax emocional surgiu durante o São João, a festa mais vibrante de Porto, com martelos de plástico batendo em cabeças e sardinha assada fumegando nas ruas. No meio da multidão na ribeira, Ana ajoelhou-se, não com anel de ouro, mas com uma concha do Tejo e uma pétala de laranjeira seca. Maria, minha amiga, minha amor, queres caminhar esta vida comigo, através de fados e tempestades? Maria, rindo e chorando, aceitou, o beijo delas selado sob fogos de artifício que iluminavam o céu como estrelas caídas. A traição do passado havia sido fertilizante para um amor mais forte, humanizando-as. Maria aprendeu a perdoar, Ana, a ser inteira. Elas retornaram a Lisboa, planejando uma vida em uma casa em Alfama, com janelas para o Tejo, onde cantariam fados de esperança. O coração partido fora remendado não por milagre, mas por escolha, a essência humanista portuguesa, onde a saudade impulsiona, não paralisa. Anos depois, em uma noite chuvosa como a que as unira, Maria e Ana sentavam-se na tasquinha original, agora delas, com uma filha adotiva dormindo ao colo. O fado tocava suave e Maria sussurrava: da amizade para a paixão verdadeira, superamos o coração partido. E o passado? Virou apenas uma história bonita. Ana sorria, beijando sua mão. Uma história que nos trouxe aqui. Saudade, mas com futuro. E assim, em Portugal, onde o amor é tecido com fios de dor e luz, elas viveram, não em final feliz perfeito, mas em uma biografia humana rica em emoções, como a própria nação.